João Pedro, vamos falar agora sobre as exportações, que tem sido uma ferramenta importante para, como você disse, pequena recuperação nos preços do boi gordo, né? Com certeza, né? Você olha hoje, um dos fatores que segura a vontade dos frigoríficos de baixarem o preço da arroba é que a demanda externa está grande. Você olha o dólar acima de 5,60, já é um fator positivo em termos de faturamento para as empresas. E a demanda, nós exportamos 1.700.000 toneladas equivalente de carcaça no primeiro semestre. Sempre lembrando que o segundo semestre normalmente se exporta mais do que no primeiro. Então nós estamos indo para bater um recorde, para chegar a mais de 3,5 milhões de toneladas. Mesmo assim, você tem uma oferta de carne no mercado interno, a própria Conab, que é o órgão do governo que cuida dessa parte, fez um estudo, nós mostramos já esse estudo aqui no canal do Boi, mostrando que mesmo com as exportações em alta, você tem uma oferta acima de 30 quilos por habitante ano para o mercado interno. 33 quilos per 30. capita ao ano, né? Se forem somadas as três carnes, bovina, suína e frango, a disponibilidade das proteínas ao consumidor em 2024 é de mais de 100 quilos. Poucos países do mundo têm essa média. Né? Poucos países do mundo. Então, o Brasil, a população brasileira é bem servida pelos produtores rurais brasileiros. Pois é, destaque nas exportações que você mencionou, João Pedro, para as vendas aos países árabes. Eu preparei uma tela, vamos dar uma olhada, até para que você possa comentar os números também, João Pedro. Veja só. Isso no primeiro semestre deste ano, na comparação com o primeiro semestre do ano passado. Veja lá, no primeiro semestre de 2023, as exportações aos países árabes somaram 120.400 toneladas. No primeiro semestre, aí está escrito segundo semestre, mas não, perdão, é primeiro semestre. Primeiro com o primeiro, do ano passado com o desse ano. Esse ano, 235.700 toneladas. Ou seja, eles compraram 95% a mais no primeiro semestre de 2024. Faturamento, João Pedro, em bilhões de dólares. No primeiro semestre do ano passado, 500 milhões de dólares com esse volume importado. E no primeiro semestre deste ano, 1 bilhão, mais de 1 bilhão e 220, né? 1 bilhão e 20 milhões de dólares, com alta de 106%. E o destaque, João Pedro, dessas importações dos países árabes fica para os Emirados Árabes Unidos, que hoje estão entre, acho que o terceiro maior importador. China e Estados Unidos. E nessa comparação de primeiro semestre do ano passado com o primeiro deste ano, as importações cresceram apenas, entre aspas, 239%. Em receita, eles compraram o equivalente a 435 milhões de dólares, com um aumento também nessa comparação de 247%. Esses dados são da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. E entre as exportações para os países árabes, os Emirados Árabes Unidos respondem por 40% das importações. É como se fosse a China para o total exportado do Brasil. As exportações para os países árabes, os Emirados Árabes Unidos respondem por 40% das compras. Os Emirados Árabes Unidos é uma região que tem uns 5 a 6 milhões de habitantes. E eles recebem 13 milhões de turistas por ano. Eu acho que vai ser muito bom para a carne brasileira, para os turistas que chegam lá nos Emirados Árabes Unidos, comer essa carne brasileira. Eu acho que isso para o Brasil vai ser um belo cartão de visita para expandir o nosso mercado. Os Emirados Árabes Unidos, hoje, eles são uma região que tem energia muito barata, tem gás natural abundante lá, e está sendo um centro de processamento de produtos. É exemplo que acontece em Singapura, mais ou menos na mesma linha de Singapura.
Então, eles importam produto, eles importam muito carne bovina brasileira, importam muito carne de aves também brasileira, processam lá e colocam em toda aquela região. Deve vender para o Irã, para aqueles países todos petrolíferos. Então, para o Brasil é muito importante esse trabalho que está sendo feito lá, porque deve ser joint ventures entre as empresas brasileiras e empresas de capitais árabes lá, e comprar essa carne nossa, processa lá e coloca no mercado. Hoje, com toda essa confusão que está havendo em termos de transporte marítimo, a inflação no preço de transporte, o Brasil vem crescendo em muitos. Você viu os números que nós dobramos em faturamento de 500 e poucos milhões de dólares, fomos para 1 bilhão de dólares. E dobramos praticamente em quantidade também, 220 mil toneladas que foram exportadas para aqueles mercados. E foi muito bom isso, por quê? Porque é um ano que nós tivemos um aumento de oferta de carne no Brasil em função dos abates, especialmente os abates de fêmea no primeiro semestre. E duas coisas para serem consideradas também, João Pedro. Primeiro, o Brasil talvez seja o principal país hoje do mundo especializado num abate exigido pelo mundo islâmico, que é o chamado abate halal. Halal, que significa, em árabe, permitido por Deus. Esse é um aspecto. O outro aspecto, João Pedro, comenta aí que eu já te falo o que seria esse outro aspecto importante também nessa relação comercial. Não, se você olhar todos os países árabes, hoje eles importam mais de $1 trilhão em alimentos, né? São países que têm uma receita muito baseada em petróleo. Petróleo acima de $70, com certeza deve gerar um bom resultado cambial para eles. E há uma simpatia mútua entre o Brasil e os países árabes. O Brasil recebeu muito imigrante árabe ao longo dos últimos no século passado. Muita gente que veio para o Brasil se radicou aqui. Então, há uma certa sinergia, uma simpatia muito intensa. E o Brasil, e quem compra a carne brasileira, não é só os árabes, não. Na China é a mesma coisa. Se você olhar, a gente vê as entrevistas que nós fizemos aqui no canal, quem está lá na China mostra que o consumidor chinês gosta da nossa carne, porque está acontecendo a mesma coisa com os árabes. E eles também importam muito animal vivo. Né? Esse é o segundo aspecto que eu ia mencionar. Hoje, o Brasil deve chegar esse ano a alguma coisa bem próximo de 1 milhão de cabeças de animais vivos. E o árabe, ele gosta muito de comer carne fresca, batida no dia anterior, etc. Então, esses países, mesmo que não sejam árabes, mas sejam da religião muçulmana, como o caso da Turquia, do Egito, ou árabes, como o caso do Iraque, eles importam muito animal do Brasil, processam, recriam, terminam, fazem confinamento lá, terminam e colocam como carne fresca, né? Porque é abatida no dia anterior essa carne, e eles gostam muito disso aí. É bom para o Brasil e principalmente para o setor de criação do Brasil. Olha, eu sou um cara que acho fundamental que o Brasil mantenha essa exportação de animais vivos, porque isso aí evita que o criador venda ou produza a custos abaixo do seu custo de produção, como aconteceu ano passado com o bezerro vivo valendo R$ 7,50, R$ 7,60 o quilo vivo. Aí, meu amigo, não fecha a conta nunca, por essa razão que foi o abate tão grande de fêmeas nesse primeiro semestre. João Pedro, mercado do boi firme, né, como dizem as duas consultorias, né, falamos aqui da Scott, o CPEA também, e nós vamos ver rapidamente, a Ayane preparou para nós as telas da Tagro com as escalas de abate e também o diferencial de base. Assim que tiver ok, vamos colocar para a gente concluir o comentário do João Pedro. Escala de abate, a gente sempre destaca, se a escala for maior, for grande, o frigorífico tem mais munição para pressionar o preço, para chegar para o produtor e dizer, não, eu estou tranquilo, não preciso tanto comprar de você, vou pagar tanto. Se a escala for menor, é o contrário, aí ele tem que correr atrás, aí valoriza mais o trabalho do pecuarista. Nas cores em verde, nos mapas, escalas de 1 a 8 dias. Vamos destacar aqui, João Pedro, Goiás está com 7 dias, mas está crescendo, e esse dado é de hoje, né? Não, aliás, de ontem, o de hoje ainda não saiu.
Ontem, Goiás tinha 7 dias úteis, mas estava em crescimento de 20% na comparação com o dia anterior. Mato Grosso do Sul, 8 dias, mas um crescimento menor. O que mais? Tocantins, 5 dias. Ontem a menor escala foi de Tocantins, 5 dias. E Rondônia também, 5 dias. Nas duas praças, crescimento das escalas. Nas cores laranja e rosa, mais de 8 dias úteis. Mato Grosso, 14 dias, mas estava caindo ontem. São Paulo, 15 dias, mas estava em queda. E na Bahia, a cor de rosa, que indica mais de 15 dias. Bahia tem 17 dias e ainda em crescimento. Significa que pode indicar, João Pedro, que o frigorífico vai pressionar os preços por lá também. Vamos ver o diferencial de base? Só para fechar, se você olhar, vamos pegar exemplo, como o Mato Grosso do Sul, por exemplo, 8 dias. A semana que vem, no outro próximo domingo, sem ser esse o próximo, é o Dia dos Pais. Normalmente há um aumento de consumo normal de carne bovina nessas datas festivas, em função de que a família se reúne, faz um churrasquinho e tal. Então, com certeza, os frigoríficos vão limpar as suas câmaras frias para poder atender essa demanda. Diferencial de base é a diferença de preço entre a Praça de São Paulo e as demais praças. Ainda não temos o fechamento de hoje da Tagro, mas ontem o diferencial estava assim. São Paulo, o indicador fechou em R$ 231,06, arroba. A diferença para Minas Gerais é de 3,5%, ou seja, 3,5% a menos em relação ao indicador de São Paulo. Goiás, 3%. Mato Grosso do Sul, muito próximo de São Paulo, 1,4%. E a maior diferença, o estado de Rondônia, 18%. Ainda assim, não justifica uma diferença tão grande, né, João Pedro? Não, o que mostra também essa tabela, é que você vê claramente que está se aproximando o preço. Um ano atrás, 2 anos atrás, você tinha uma diferença do Pará em relação a São Paulo de quase 20%. Hoje está chegando perto. Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, 10%, 12%. Hoje nós temos a menos de 1%, quase o mesmo preço do São Paulo. Então isso é bom, sinal de que há uma recuperação geral em todo o Brasil e principalmente nesses estados criadores, como é o caso do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, a própria Rondônia mesmo, que é um estado de forte cria, né?